A segunda coisa foi o Gilmar Mendes passando pito de que ele era praticamente um bolsonarista por trazer à tona Estados Unidos como exemplo. Mas ele pode dizer que são todos eles ali, falando em nome da corte, admiradores do regime chinês, que é uma ditadura há 70 e poucos anos. Gente, de novo, tá tudo às claras. Se você elogia os Estados Unidos, o Montesquieu, aqui o pai da República Moderna, como fez o Segredo, você é um bolsonarista, perigoso, fascista. O fato do ministro Alexandre de Moraes ter ignorado, né, a carta que tinha sido enviada, né, é mais um tijolinho também na história que a gente vai ver. Ele vai cair pela sua própria prepotência e arrogância. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Imagens na Paulista de repúdio a Alexandre de Moraes serão enviadas à Casa Branca. É isso mesmo. Na gigantesca manifestação popular neste domingo, na Avenida Paulista, inúmeros cartazes pediram punição ao ministro Alexandre de Moraes. A imensa multidão também entoou gritos de repúdio ao magistrado e o pedido de anistia aos presos políticos do 8 de janeiro. Dos Estados Unidos, o jornalista Paulo Figueiredo pediu que postassem fotos com os cartazes pedindo sanções a Moraes e se incumbiu de encaminhar pessoalmente à Casa Branca. Abre aspas. Coloque aqui apenas imagens de seus cartazes na Paulista em inglês ou pedindo sanções contra Alexandre de Moraes. Não precisa mostrar o seu rosto. Eu vou fazer pessoalmente com que estas imagens cheguem à Casa Branca. Fecha aspas, disse Paulo Figueiredo. Durante a manifestação na Paulista, Bolsonaro pediu 50% da Câmara e do Senado. O ex-presidente disse neste domingo que logicamente não quer ser preso nem morto e pediu apoio para eleger deputados e senadores aliados em 2026. Abre aspas. Se vocês me derem por ocasião das eleições do ano que vem 50% da Câmara e 50% do Senado, eu mudo o destino do Brasil. Fecha aspas. Garantiu Bolsonaro. Rodrigo Constantino comenta sobre a manifestação. Veja o vídeo. Consta, o que você achou da manifestação? Pois é, Lacombe, vamos lá, né? Não dá para fugir dessa questão numérica em que pese ter que ser comparado de forma relativa. O povo brasileiro está cansado, o povo brasileiro está exausto, né, com tudo que está acontecendo e ninguém mais consegue esconder o que está acontecendo. Cada semana nós temos uma fala bombástica de algum ministro do Supremo. O Gayer mostrou algumas, mas a que marcou essa semana foi a Carmen Lúcia, do Cala a Boca já morreu, é ditadura, é censura, mas até segunda-feira pode, dizendo que existem 213 milhões de pequenos tiranos na ágora do Brasil hoje. Quer dizer, eles se revelam admiradores do regime chinês. Então, ninguém mais tem dúvida do que está acontecendo. Eles não querem o povo na equação da democracia brasileira. O Bolsonaro é o principal alvo, porque está no meio entre eles e o povo. Né? Não é o Bolsonaro o alvo, são todos esses que o Bolsonaro ajudou a despertar, o patriotismo, a consciência política. Parabéns a todos que estavam nas ruas, não era pouca gente, ainda mais quando compara com o que o Lula tenta colocar, ele cancela evento até do MST hoje em dia. Então, gente, né? São brasileiros resilientes, que mostram a sua força, mas em números menores cada manifestação, porque as pessoas estão cansadas. Então, na dúvida de qual a saída disso, estão perdendo um pouco da esperança, muitas pessoas. Né? Como o Augusto Nunes disse na cobertura da Oeste hoje, isso foi um lançamento de uma campanha eleitoral. Né? A presença de vários pré-candidatos que vão disputar o Senado, o Bolsonaro mesmo falando da importância de ter o Senado, e é muito fundamental. Então, isso é uma estratégia eleitoral, acima de tudo. Né? Não é achar que essas pessoas vão para a rua e vai reverter a injustiça e tudo mais. Tem que pressionar os presidentes da Câmara e do Senado para a questão da pauta da anistia, isso é importante, mas é uma estratégia eleitoral, o que faz parte do jogo. Por quê? Porque nós temos que jogar de acordo com as cartas que temos na mesa. Não adianta, eu jogo pôquer, não adianta o sujeito ficar, eu queria vir com o par de ás o tempo todo, e não com 7-2. O povo brasileiro está apanhando, isso está muito claro. Está apanhando todos os dias, porque essa turma que, segundo o Datafolha, 58% do Brasil tem vergonha, pode botar aí 80 no mínimo, no número real, né? Essa turma está com as cartas na mão. Eles estão dando as regras, eles vão perseguir a direita,
Então, nós temos que fazer o quê? Abandonar o barco? Desistir? Não! Eu mesmo, quando vi o Aquece na Auri Verde, fiz questão de gravar um vídeo convocando. É o que temos. Tentar voltar a ocupar as ruas e fazer campanha bem feita, a mais transparente e limpa possível, porque vão criar casca em pelo de ovo para perseguir a direita, e tentar ganhar o máximo possível no Senado, acima de tudo, para começar a ver se a gente reverte o estado de exceção, a ditadura que tomou conta do Brasil. Existem também algumas mensagens conflitantes, contraditórias, às vezes, que vêm do bolsonarismo raiz. Isso precisa ser dito, porque o próprio Bolsonaro estava com um semblante preocupado, claramente abatido, ele vem também de doenças, de passar mal e tudo, isso pesa, mas o Silas Malafaia ao lado dele fala mais grosso, sobe o tom, alguns outros, e ele depois faz consultoria com Temer, né? Então existem sinais contraditórios. Ele tenta atrair o Kassab, que é um ato de pragmatismo na política, tudo bem, faz parte, né? Mas tudo isso gera mensagens, às vezes, contraditórias para um povo que está atônito, desesperado, indignado e sem saber o que fazer. O próprio Flávio, que lembrou do meu nome, agradeço, senador, mas o Flávio andou dizendo que tinha que anistiar o próprio Alexandre, enquanto que o irmão dele está aqui nos Estados Unidos tentando a lei Magnitsky, e há meio que desencontro de informação também se era ou não para levar as placas de lei Magnitsky, se o Bolsonaro apoia ou não isso. Enfim, então existem sinais contraditórios. O povo está meio perdido. E é normal que esteja, porque nós estamos apanhando, né? Nós estamos num apagão democrático e quem está mandando pesado e atropelando o povo e a nossa liberdade de expressão. A última foi, a gente vai falar disso, né, a questão do marco civil da internet, e eles estão dando de goleada. O Geyer, no Aquece da Auri Verde, para fechar minha fala, ele mostrou números, dados, não tem espaço para contraditório aqui, de como existe uma perseguição evidente à direita, em especial ao PL, né, e à direita bolsonarista. 70%, grosso modo, dos inquéritos miram em parlamentares de direita. E a imensa maioria, crime de opinião que não existe no Brasil. Então, isso já basta para dizer o seguinte: olha, não tem democracia. E como é que alguém pode fingir que tem democracia se o nome de Jair Bolsonaro, que é o favorito, que é o principal cabo eleitoral, o principal líder de oposição, não estiver nas urnas ano que vem por um pretexto, por uma desculpa ridícula de que teve com embaixadores falando de urna e tudo mais. Então, não há democracia. Não há democracia. Mas nós temos que tentar restaurar, resgatar a democracia. Como? Esse tipo de coisa, rede social, rua, conversando com uma elite meio abobalhada, que acha que está tudo bem, que está meio, enfim, ignorando o elefante na loja de porcelana, quebrando tudo, para fingir que há uma normalidade institucional. Não há. Nós temos que partir dessa premissa, mas jogar com as cartas que temos. Deixa eu mostrar aqui como é que repercutiu no exterior essa decisão do STF sobre o Marco Civil da Internet. Foi destaque na imprensa internacional. O francês Le Monde escreveu: o Brasil, onde um juiz da Suprema Corte tirou o X de Elon Musk do ar no ano passado por 40 dias por desinformação, que ninguém sabe o que é, foi mais longe do que qualquer outro país latino-americano na repressão a postagens questionáveis ou ilegais nas redes sociais. O americano Washington Post sugeriu que a decisão do STF dificulta ainda mais a relação entre o Brasil e o governo dos Estados Unidos. Disse também que os críticos expressaram preocupação de que a medida possa ameaçar a liberdade de expressão se as plataformas removerem preventivamente conteúdo que possa ser problemático. O britânico Financial Times afirmou que a decisão da Suprema Corte do Brasil sobre plataformas digitais corre o risco de alimentar tensões com o governo Trump, que ameaçou impor restrições de visto a estrangeiros que censurarem empresas e cidadãos norte-americanos. Segredo, não sei se você tem o hábito de ler os jornais do seu país, da Argentina, não sei o que andaram falando por lá. Aliás, o Lula está indo à Argentina, né? Agora, o Segredo, você viu, né? Que ele mandou o Paulo Pimenta para a manifestação em apoio à corrupta Cristina Kirchner, condenada, né, por corrupção.
posso te perguntar sinceramente, não dá vontade de voltar para a Argentina, não? Não, não dá vontade não, a luta está aqui. Seria muito confortável para mim voltar para a Argentina. Não, temos que ficar aqui trabalhando mais e mais. Lacombe, eu tentaria resumir tudo o que vocês perfeitamente falaram, dizendo quando em 1748 Montesquieu escreveu O Espírito das Leis, que deu origem à República e que dividiu os poderes em três, que eram totalmente independentes. E uma das características do poder judiciário eram duas palavras: nulo e invisível. A nulidade é não saber quem está dentro do processo e não legislar, como hoje estão fazendo, vou ser mais polido, não sentenciar pelo nome e sim pelo conteúdo, né? Quem está sendo processado, não interessa. Vamos ver o que diz e quais são as provas. Mas essa invisibilidade, e eu acostumo dar palestras no Brasil, eu pergunto, me digam, por favor, 5 ou 7 nomes de jogadores de qualquer time, sendo teu ou da seleção brasileira de futebol. E a maioria não sabe. Mas me digam 7 nomes dos ministros do STF. E a grande maioria conhece os 11. O que prova que essa característica de invisibilidade que está nas pedras fundamentais da República, no Brasil não aplica mais. Não consigo aplicar. Quando nós observamos numa determinação de um post da Gleisi Hoffmann dizendo que bom, agora vamos terminar com as mentiras políticas. Quem tem a atribuição de falar o que é verdade e o que é mentira? Qual é esse conceito de desinformação? Desinformação foi a fala do próprio presidente, que Israel tinha matado 12,3 milhões de crianças na faixa de Gaza, quando tem 2,3 milhões de habitantes. Isso é desinformação. Mas eu acho que encontrei uma maneira de burlar esse algoritmo sensor que vai aparecer a partir de agora. Eu não tenho ainda certeza, mas eu vou começar a tentar e convido a quem nos está assistindo de fazer a mesma coisa. De repente, a minha conta está, a maioria das vezes, em shadow ban. Eu posso criticar o governo, aí não posso turbinar, patrocinar, não faço nada. Estou proibido de fazer lives, mas se eu coloco Bolsonaro genocida, é como que o patrocínio vai de graça, não tem problema nenhum. Então, o que eu vou começar a fazer a partir de amanhã, nas minhas críticas e nas minhas paródias? Artigo 220, inciso 2 da Constituição Federal, que diz: é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Ou seja, se o algoritmo ou a rede social breca alguma coisa que está sustentada no artigo constitucional, eu vou entrar contra a Big Tech, eu vou entrar contra a plataforma, porque está vedando a minha possibilidade de expressar a minha opinião, que está amparada na Constituição Federal. E me chamou a atenção, Lacombe, que em nenhuma das posições, nem mesmo as denominadas radicais, pelo presidente Barroso, que claramente se atribuía essa prerrogativa de considerar radicais a Nunes Marques, Cássio Nunes, a André Mendonça e Fachin, que em nenhum momento foi colocada a proibição, segundo o artigo 5º da Constituição Federal, vedado o anonimato. Porque resolve falar claramente, coloca um RG, um CPF, uma biometria em qualquer perfil de qualquer rede social e se alguém se sentir injuriado, vai conseguir saber a quem deve processar. Mas não é assim. Então, vai a minha humilde sugestão. Qualquer coisa que a gente quiser colocar e para a rede ficar esperta de que pode vir uma paulada depois, esse conteúdo está protegido pelo artigo 220, inciso 2 da Constituição Federal Brasileira. E aí a gente vê. E usem VPN, né? Usem VPN, pelo amor de Deus, para sair da intranet do Xandão. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, só lá nessa pauta, foi o Gilmar Mendes. Bom, primeiro foi a Globo News, a Daniela Lima, né? Tratando com naturalidade que a coisa foi decidida num almoço fechado. E o voto do Nunes Marques não tinha sido proferido ainda, ele podia pedir vistas, né? A segunda coisa foi o Gilmar Mendes passando pito de que ele era praticamente um bolsonarista por trazer à tona Estados Unidos como exemplo. Mas ele pode dizer que são todos eles ali, falando em nome da corte, admiradores do regime chinês, que é uma ditadura há 70 e poucos anos. Gente, de novo, tá tudo às claras. Se você elogia os Estados Unidos, o Montesquieu, aqui o pai da República Moderna, como fez o Segredo, você é um bolsonarista, perigoso, fascista, que nem o Milei, né, fascista para o Ricardo Amorim.
esses tucanos. Depois a gente fala disso. Mas se você se diz abertamente defensor do regime chinês, você quer apenas impor regulação na terra sem lei, na selva das plataformas. Aí mais um político se manifestando, pedindo para o presidente de uma comissão de direitos humanos para tomar medidas contra os abusos cometidos pelo Alexandre de Moraes no Brasil. É mais um tijolinho nessa construção. Construção, quem olha de fora pode pensar assim, está demorando para sair esse negócio americano, mas eles têm método, Scorsi. Tem. E é interessante você notar, porque primeiro, o deputado não é qualquer deputado, ele é um deputado acho que é um dos mais antigos, na representação de uma comissão importante do governo. E ele manda, né, essa carta, né, esse telegrama para o Marco Rubio logo na sequência, porque eu acho que o Paulo Figueiredo foi na terça-feira, exato, se eu não me engano, né? Terça para quarta. Terça para quarta, e já sai aquilo, e se você lê o teor da carta, do telegrama, ele já coloca assim, pede uma certa urgência, porque olha, não tem como mais, não tem negócio, não tem mais conversa, literalmente falando, está tudo muito constatado, todas as atitudes que foram cometidas e que exige uma tomada de providência. O fato do ministro Alexandre de Moraes ter ignorado, né, a carta que tinha sido enviada, né, é mais um tijolinho também na história que a gente vai ver. Ele vai cair pela sua própria prepotência e arrogância. Né? Então, ele não dá satisfação para ninguém, ele não deve satisfação para ninguém. Né? Quem é? Né? Se ele faz a intimação pelo Twitter do Elon Musk, não sei o quê, um deputado que chega, manda uma carta, ele vai dar bola? Não vai dar. Então, acaba servindo muito mais para ir confirmando aquilo que qualquer pessoa que não esteja mergulhada naquela bolha de Brasília e do STF enxerga com muita nitidez. Então há uma construção política lá fora. É claro que se sabe que essa carta, obviamente essa carta ela foi feita para ser divulgada. Quer dizer, o deputado para conversar com o Marco Rubio pedir não precisaria fazer um telegrama, né? Isso tudo foi feito. A própria construção da carta você vê que é uma construção política, é uma construção que está dando avisos e me parece, pelo que eu não sou especialista, mas pelo que eu vi de vários ex-diplomatas, embaixadores falando, essa é uma das formas que os Estados Unidos costumam utilizar. Eles vão dando avisos para ver se já serve como não façam, parem, recuem, né? E só em última instância que eles tomam providências que são de fato muito mais drásticas. Acho que essa carta pro deputado é mais assim, ó, não tem mais, não vai adiantar mais falar nada, talvez seja mais um grito no megafone para ver se não digo que bota medo, mas para ver se cai a ficha. Né? Porque, pelo visto, não tem alternativa. Vai ter que chegar naquelas sanções terríveis da lei Magnitsky e sabe Deus que tipo de problema diplomático o Lula não vai acabar criando, né? Porque ele já se recusou a sancionar a lei do Brasil ser amigo de Israel. Né? Ele aparece com o negócio da Palestina. Né? Ele condena o ataque ao Irã, mas não condena o ataque do Irã. Então, assim, o Lula está no modo assim, né? Vou entrar para a história mesmo, entendeu? Em todas as frentes. Então, eu não sei o quanto a coisa não vai ter que piorar muito para nós, para ver se temos alguma chance de conseguir voltar a algum tipo de normalidade.